Gilmar Mendes confirma que denúncia apresentada pelo MPF contraria a decisão dele que barrou a investigação contra Glenn Greenwald. Também ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse que a acusação é problemática por ferir a liberdade de expressão. Comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Olha, se o jornalismo brasileiro tem o perfil do The Intercept, do Glenn Greenwald, o jornalismo vai muito mal. A investigação não estava em cima de Glenn Greenwald. Foi obtida uma conversa dele investigando o outro responsável pelo hackeamento. Nessa conversa, que foi incluída no relatório da MPF, fica claro ali que ele sugere, num certo momento, que o criminoso apague a mensagem. Isso é que pode ser configurado crime. No mais, é óbvio que existe uma região cinzenta, delicada, não é tão claro assim, onde acaba o sigilo de fonte e onde começa a cumplicidade no crime. Glenn Greenwald tem o direito de espernear, tem o direito de se defender, de alegar que isso é um avanço sobre a liberdade de imprensa, mas é preciso responder na justiça essa denúncia, porque há algum embasamento e há margem, sim, para a interpretação de que ele pode ter participado de forma ativa desse crime. Também para comentar as notícias do dia, professor Marco Antônio Villa. Olá, bom dia a todos. Os princípios constitucionais são princípios, independe se você gosta ou não do indivíduo. Então eu não emito juízo sobre vida pessoal do Glenn, sobre suas posições políticas, isso não me interessa. Me interessa o princípio constitucional da liberdade de imprensa. No caso em tela, pelo que foi divulgado, o Ministério Público Federal, e aqui está consubstanciado no que o Marechal Dutra chamava de livrinho, no caso nosso, agora, da Constituição de 1988. O artigo 129 tem as funções institucionais do Ministério Público, tanto federal como estadual, né? E tem 9 incisos. A questão que se coloca sobre o episódio é que o denunciado não foi investigado, o denunciado não foi ouvido, portanto ele não pode ser denunciado. Há um princípio básico em justiça, onde vigora o Estado Democrático de Direito, de você investigar quem você denuncia e você ouvir a quem você denuncia. A questão que se coloca, e muitas vezes quem nos acompanha, dado aos intrincados caminhos da justiça, pode imaginar assim, quer dizer que ele vai ser condenado? A questão não é assim ainda. O Ministério Público faz a denúncia, o procurador. A questão que se coloca, se o Poder Judiciário, outra esfera, portanto, vai receber ou não. Ao receber, ele vira réu. Ao virar réu, nós temos uma ação penal. E aí ele terá de se defender nessa esfera. Tudo indica que é improvável, na verdade, muito improvável que seja aceita essa denúncia, porque ela não tem base, né? Ela fere a liberdade de imprensa, fere também os artigos 5 e 220 da Constituição. A questão, portanto, é fundamental que você que nos acompanha entenda, não é emitir juízo pessoal sobre o Glenn, isso não me interessa. Não me interessa sua vida pessoal, com quem ele é casado, filhos que adotou, se ele é um sujeito simpático ou não, isso não me interessa. O que me interessa são princípios que todos que estão vivendo no Brasil em situação legal, que é o caso dele, têm de seguir o que determina a nossa Constituição. E nesse caso, o Ministério Público está agindo, me parece, posso mudar de ideia mais à frente, de forma política. E não pode agir politicamente nem o Ministério Público e nem o Poder Judiciário. E isso é um perigo do Brasil hoje. E muitas vezes quem está no Ministério Público ou no Poder Judiciário sai para fazer política. Aí é importante o processo do Congresso Nacional da quarentena. Ninguém pode usar, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário para fazer política. 2, 3 dias atrás, pegamos uma decisão da Justiça Trabalhista. E discutimos aqui, criticamos o juiz que usou expressões absolutamente inadequadas para uma decisão jurídica. Então, o importante é que política não tem a ver com o Ministério Público, num país democrático, e nem com o Poder Judiciário. A questão... Sim. Pode falar. Não, eu espero que o Villa não tenha insinuado que eu, por exemplo, estou preocupado com a vida pessoal nada dele. disso, é o que eu estou discutindo. Eu concordo 100%, não pode haver politização do processo, a questão aqui é definir se ele participou ou não de forma ativa do hackeamento. Essa é a única questão em pauta. Claro, eu acho que essa é a questão. Eu não estou estou dizendo só que causa estranheza se você
não é investigado. Se você não é ouvido, como é que você pode ser denunciado? Então, os operadores do direito é uma questão complicada. Certo, se for aceito numa instância inferior, dificilmente vai prosperar em instâncias superiores, porque é um problema de base legal e é importante. Isso não significa concordar ou discordar do Glenn, isso não me interessa. O problema é a gente respeitar o ordenamento legal. Por outro lado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que Greenwald pode até vir a conhecer uma cadeia no Brasil. A jurista e deputada estadual em São Paulo, Janaína Pascoal, e o senador Álvaro Dias também defenderam a denúncia contra o jornalista. Aí é ver a justiça como vingança. Não é. A justiça é justiça. Vingança é de outra esfera, é a lei de Italião. A lei de Italião. Aqui vigora o Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88, que tem, se não me engano, 104 emendas, haja emenda, né? Que é em 31 anos de vigência, uma verdadeira loucura. Mas o senhor Eduardo Bolsonaro entende de outra forma. Eu acho que os princípios republicanos, consubstanciados na Constituição, tratam todos iguais. Por exemplo, se o senhor tem essa visão sobre o senhor Glenn, e lembrando o que eu disse anteriormente, eu perguntaria dos seus dois irmãos, Carlos e Flávio, um vereador, o outro à época deputado estadual. Os dois, mais a sua mãe, empregaram 102 familiares. 102 familiares. E aí? Pode? Quer dizer, pode para o senhor? Pode. O Queiroz está até hoje vivendo em São Paulo. Pagou por quem? No bairro do Morumbi, né? Há mais de um ano, numa casa, quem paga o aluguel, quem paga os tributos, quem paga os empregados, etc. Quem pagou 120 mil reais em dinheiro no Hospital Albert Einstein por uma operação há cerca de um ano atrás? O hospital não tem nada a ver com isso. Estou me referindo ao paciente, ao Queiroz, né? E como é que o senhor explica, por exemplo, que no gabinete do seu irmão, na Alerj, no Rio de Janeiro, tinha a esposa do capitão Adriano, assassino, homicida, né? Expulso da PM do Rio. E para ser expulso da PM do Rio, não é fácil, né? E chefe da milícia escritório do crime. Então, o que eu pergunto para o senhor, que seria embaixador. O surfistinha seria embaixador. Ficamos meses falando dessa bobagem, né? A pergunta que eu falo, a lei que vale para o Glenn, vale para o senhor, para os seus irmãos e para o seu pai. E para sua mãe também, que foi vereadora, né? E também tinha problemas no gabinete. A lei é igual para todos numa democracia. Regina Duarte deve conhecer hoje a Secretaria Especial de Cultura em Brasília. Convidada para assumir a pasta, a atriz pretende conhecer os detalhes do funcionamento do órgão antes de dar uma resposta definitiva. Sou eu, né? Você tô cansado hoje. E é quarta-feira, não é sexta. É um desafio. Eu espero que ela aceite. Independente se é ministério ou secretaria, importa o trabalho que ela vai fazer, né? Torço para que ela seja uma boa secretária, espero que a vinculação seja direta com a presidência da República, não com o ministro do Laranjal do Turismo. Ela é uma pessoa que tem uma história, uma bonita história na vida artística brasileira, desde adolescente. Olha, ela é um pouco mais velha do que eu, mas eu acompanhei desde a TV Excelsior, as novelas, depois no cinema, no teatro. Lembro lá acho que é o Santo Inquérito, se não me engano, né? Que eu assisto faz tempo, viu? Foi lá nos anos 70, e eu espero que ela aceite. Agora, não será fácil o seu trabalho. Primeiro, ela precisa nomear assessores que ela confie. Ela poderá fazê-lo? Primeira pergunta. Segunda, terá autonomia de trabalho? Terceira, tem um projeto de cultura que transcende quem é secretário. Ela vai enfrentar esse projeto e vai ter de fazer política no bom sentido, não no mau sentido da expressão. Não será fácil. Não quero que a Regina Duarte, seja a breve, ponto, né? Como diria Roberto Avalone, nosso filósofo do futebol falecido ano passado. Quero que ela permaneça, que faça um bom trabalho e que construa pontes e acabe esse clima de ódio que existe hoje na cultura brasileira, essas relações tão tensas entre cultura brasileira e governo e cultura brasileira. Em Davos, delegação brasileira oferece a investidores projetos avaliados em 320 bilhões de reais. Encontros reservados tentam melhorar a imagem do país e atrair interessados nas áreas de saneamento, transporte e telecomunicações, com foco na rede 5G. Pois é, são mais de 100 projetos. A grande menina dos olhos de ouro aí é o projeto de 5G, né, que está em disputa basicamente por uma empresa chinesa aí pelos Estados Unidos, que desconfiam da China, né? Eu também acho que cabe aqui dar uma desconfiada da China. É um regime ditatorial, mal bem, todas as empresas são de alguma forma ligadas
umbilicalmente ao PCC, não confundir com o grupo criminoso de São Paulo, do Brasil, mas sim com o Partido Comunista Chinês, que está há 70 anos no poder. Além disso, temos muita infraestrutura, aeroportos, Casa da Moeda, ferrovias. Então, eu acho que o governo brasileiro fez o seu papel na figura do ministro Paulo Guedes em vender otimismo em relação ao Brasil, usando a metáfora da baleia, que estão tirando os arpões ali, estancando a sangria. Agora tem que recuperar a saúde da baleia para que ela possa finalmente nadar de forma mais forte e sustentável. Ou seja, espero que o Brasil consiga atrair esse capital todo estrangeiro. Nós precisamos disso para a infraestrutura.